Nos primeiros 5 meses desta safra 2018-2019, que vai de julho a novembro, o crédito rural a juros controlados teve um forte aumento na demanda e, com isso, já começa a faltar dinheiro para financiamento rural no país. Para falar sobre esse assunto, recebemos agora no estúdio o analista de agronegócios do SBA, João Pedro Cuti Dias. Bom dia, João, bem-vindo. Bom dia a todos vocês. Realmente, os juros do crédito rural, num país que se cobra juros absurdos, ele até é razoável. Mesmo assim, se você pegar de 5,25% a 9,5%, se considerarmos uma inflação de 4,5%, alguma coisa entre 4,2%, 4,5%, nós temos um juro real de 5%. A atividade agrícola é sujeita a questões climáticas, a vários problemas, então ela ainda assim é um juro caro, mas esse é o que nós temos disponível. O clima de confiança no setor rural em relação a essas mudanças políticas do Brasil estimulou novamente o produtor a ir buscar recursos para investimentos, especialmente investimentos e também para o custeio da safra dele. Ou seja, esses recursos, até eu pedi para colocar a tela, para a gente trabalhar em cima dessa tela, mostram o seguinte: os desembolsos foram bem maiores. Custeio, por exemplo, houve um aumento de quase 5 bilhões de reais na aplicação de custeio. Investimento, você tem uma demanda reprimida de armazéns no Brasil. O Brasil ampliou a fronteira agrícola dele e, consequentemente, há uma demanda de armazéns. Então, nesse ponto aqui, você tem muito na questão de armazéns, que é algo extremamente importante para o Brasil como um todo, não é apenas para o produtor rural. O Brasil precisa ter uma estrutura de armazém para manter a sua safra e atender ao longo dos 12 meses do ano. Comercialização. E o total, então, de 74 bilhões foi para 89,5 bilhões de reais. A próxima tela, nós vamos mostrar o seguinte. Você vê claramente que a agricultura empresarial é a que levou a maior fatia do recurso. E é até uma questão lógica. 0,5% dos produtores brasileiros são responsáveis por 51% do valor bruto da produção. Consequentemente, é essa agricultura que levou mais. A questão do pequeno produtor é uma questão extremamente importante. Nós temos milhões de pequenos produtores que estão soltos no campo, sem ninguém atendê-los. O crédito, ele deveria ser um crédito muito voltado a capacitar esse produtor, não apenas em produzir, capacitar para se organizar, para montar estrutura de armazém coletiva, para comercializar em conjunto, comprar insumos em conjunto. Infelizmente, isso não está acontecendo. Esse crédito, no fim, ela acaba sendo um dinheiro que vai ser jogado ali, muitas vezes sem aquela preocupação de que esse dinheiro seja um fator multiplicador, ou seja, ele chegue para o produtor e ele tenha condições de receber esse dinheiro, aplicar, aumentar sua renda e retornar o pagamento dele agora, quando estiver na época de vencimento. A outra tela mostra, você tem uma concentração da aplicação dos recursos no Banco do Brasil. 60% está no Banco do Brasil. Então, o que nós precisamos é que houvesse uma maior capilaridade desses recursos. O Banco do Brasil, muitas vezes, é burocrático, tem dificuldades, e isso complica um pouco o processo. Agora, uma sacanagem é os bancos privados. Alguns bancos privados, o banco privado é obrigado a aplicar 25% dos seus depósitos à vista em crédito rural, ou recolhe ao Banco Central. O que eles fizeram? Inventaram aplicação, investimento. Aí ele paga uns centavos para você e deixa o teu dinheiro, teoricamente, aplicado em investimento, depósito à vista. Esse valor é 1,30 avos, ou seja, se você deixar esse mesmo valor e ocupar o cheque especial, você paga no mínimo umas 40 vezes mais do que o valor que você recebe quando o banco, teoricamente, aplica isso em investimentos. Então, esses 25% que seriam dos depósitos à vista aplicados em crédito rural é uma grande incógnita. O Banco Central devia dar uma olhada nisso e verificar como é que está acontecendo esse problema e se os clientes autorizaram o banco a fazer essa figura do chamado investimentos. Ou seja, pega o teu depósito à vista, teoricamente investe, paga centavos para você e escapa de aplicar no crédito rural e escapa de recolher ao Banco Central. E as cooperativas de crédito é algo novo no sistema. O sistema bancário brasileiro é extremamente concentrado em 2 bancos públicos, Banco do Brasil e Caixa, e 3 bancos privados,
Bradesco, Itaú e Santander. Nós precisamos abrir isso aqui. Então, as cooperativas de crédito é uma boa coisa que está acontecendo. Você vê hoje em várias regiões do Brasil, e especialmente no setor do agronegócio, o produtor rural ser participante das cooperativas de crédito. É uma maneira muito inteligente dele aplicar o seu dinheiro, porque esse dinheiro volta para ele, e principalmente o dinheiro aplicado na região é um dinheiro que fica na região. Isso é algo extremamente importante a hora que você avaliar isso aí. Crédito rural usado, bem usado, ele é um instrumento de progresso, é um instrumento de investimento. Um país como o Brasil, infelizmente, que tem uma taxa muito baixa de investimentos, o crédito rural é uma luz no fundo do túnel. Porém, precisa ser bem aplicado e o produtor tem que ter consciência disso. Muitas vezes ele se motiva, tem uma nova coletadeira, um novo trator, não sei o quê. Muitas vezes ele não precisaria de comprar isso aí. Teria outras coisas mais importantes para ele fazer na sua propriedade, investir na terra, melhorar a qualidade do solo, fazer programas de conservação, enfim, uma série de coisas que o senhor e a senhora sabem fazer que dariam um retorno melhor, uma taxa de retorno melhor. Não é porque o vizinho comprou uma coletadeira de 1,5 milhão, você tem que comprar uma de 1,6 milhão. Não, não é por aí não. Nós precisamos de usar de forma consciente. Não pode haver um endividamento sem... quando assumir um empréstimo, assumir um compromisso, tem que ser algo que dê retorno. Caso contrário, só coloca em risco a sua sustentabilidade.